sou Giovana Gabriela, este é o Ponto Giovana, o meu canal. Seja bem-vindo. Para começar, cumpre informar que os meus vídeos não são direcionados para pessoas menores de 18 anos. Então, se você chegou aqui e você tem menos de 18 anos, procure o seu papai, sua mamãe, seu tio, sua titia ou seu responsável para mostrar o conteúdo que você está assistindo, pois ele não é recomendado para menores de 18 anos. Cumpridas as nossas preliminares, vamos começar, gente. Hoje eu cheguei aqui para falar, como eu já anunciei há tanto tempo, sobre os círculos de apoio nas relações familiares. Estou muito feliz mais uma vez de, como eu disse na apresentação do canal, de estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre isso. Essa é uma realidade que eu vivo hoje, né? Eu tô tentando me localizar aqui, tá? Então eu tô olhando pra câmera, mas eu lembro que eu tenho que olhar pra lente, é aqui, é essa aqui. Enfim, vai ter essas coisas assim, gente. Eu tô me acostumando a gravar. Enfim, vamos falar hoje sobre círculos de apoio nas relações familiares. Eu tenho a minha visão hoje como demandada, né? Então eu faço parte de um círculo de apoio como demandada. Nesse vídeo eu vou procurar trazer para vocês não só a visão dos demandados, tá? Mas também dos demandantes. Como que nós podemos trazer sobre os círculos de apoio? O que são esses círculos de apoio? Quando eu me refiro a círculos de apoio nas relações familiares, são pessoas, grupos que possibilitam um apoio, uma ajuda, um auxílio para aqueles papais, aquelas mamães que não têm condições de estar a todo tempo com os seus filhos. Geralmente são crianças pequenas, algumas vezes alguns adolescentes, mas na maioria das vezes são crianças muito pequenas que demandam muita atenção e são pais e mães que trabalham, né? Precisam honrar os seus compromissos trabalhando. E aí, na maioria das vezes, eles ficam com avós, com os tios, ou então com vizinhos, com amigos, ou em período integral, em escolas ou creches. Uma das coisas que inicialmente eu gostaria de falar aqui é que eu sei que esta não é uma realidade de todas as pessoas. Existem pessoas que não têm condições de pagar uma escola num período integral para os seus filhos, não podem deixar em creche, às vezes não tem nem familiares para fazer esse apoio. Por isso que quando eu falei círculos de apoio, eu até comentei nos stories do Instagram que ele não se resume tão somente às relações familiares, né? Eu vou trazer um pouco das relações familiares, vou tentar abranger o máximo que eu puder, mas eu sei que esta realidade ela é muito diversa, né, para as pessoas que precisam desse apoio para poder ajudar a cuidar dos filhos enquanto elas precisam honrar outros compromissos. É complicado e muito delicado falar sobre isso, mas eu trago esse assunto nesta proporção porque, especialmente nesse período de quarentena que a gente está vivendo, eu acho que vocês podem entender isso tão bem quanto eu. A Mariana, minha prima, eu vou colocar depois aqui o canal dela no YouTube e o Instagram. Ela é maravilhosa, se vocês tiverem a oportunidade de seguir. A Mariana idealizou e fundou o Humor Lab para trazer a sensação de bem-estar e humor no dia a dia, especialmente em ambientes corporativos, mas o trabalho dela é muito mais abrangente que isso, e a Mariana trabalha com o humor de uma maneira fantástica. E eu lembro que no início dessa quarentena ela falou uma coisa que me chamou muita atenção, e é verdade. Essa quarentena, por força dessa pandemia que surgiu, mundial, ela está obrigando, né, não tem por onde fugir, está obrigando a gente a olhar para dentro, né, olhar para si mesmo. E está um olhar para si mesmo não está sendo de maneira individual, está sendo um olhar para si mesmo coletivo. E eu lembro que ela falou, né, ela falou assim, a gente está tendo que olhar para dentro e não está tendo como escapar, né? O detalhe é que, na verdade, esse olhar para dentro está sendo coletivo, está sendo com outras pessoas dentro de casa. E há uma diferença, assim, gritante nas dinâmicas do dia a dia, especialmente para quem tem pessoas com rotinas de trabalho, que trabalham fora de casa, então fica fora de casa
o expediente é das 8 às 5, às vezes almoça em casa, às vezes não almoça, aí chega em casa mesmo para valer depois das 7 horas da noite, que é aí que vai ver como que a vida acontece, como que o filho tá, como marido, esposa tá, companheira estão. E essas diferenças, né, esses horários que as pessoas têm, um horário para o trabalho, um horário para um curso e tal, ficar todo mundo recluso no mesmo espaço, sem ter esses momentos dinâmicos, né, de separação, é um troço muito doido, assim. Eu tenho visto, assim, de tudo. Acho que todo mundo tem visto de tudo, né? Eu tenho visto casais se separando, eu tenho visto relações familiares entrando em colapso, várias coisas nesse sentido, porque as pessoas estão notando detalhes que elas não se deram conta antes. Né? Elas estão se percebendo e percebendo o outro, porque o outro também está nessa caminhada, nessa busca, nessa interiorização, nessa identificação. E é complicado, porque todos nós somos diferentes, né? E não é só as manias que as pessoas têm que convivem com você. A pessoa que larga a toalha molhada, a pessoa que deixa o sapato jogado, a roupa jogada, é muito mais do que isso. E esse estresse todo coletivo tá tirando as pessoas, tá tirando do eixo. E os círculos de apoio eu trago nesse momento porque eu acho que é um momento ideal para refletir sobre isso, né? Porque os círculos de apoio não estão sendo tão demandados como antes da pandemia. Então agora os pais que trabalhavam fora e que têm a oportunidade de fazer home office, não, vou falar de novo, não são todos, né? Mas aqueles que têm a oportunidade de fazer um home office, hoje estão convivendo com a dinâmica dos filhos do momento que eles acordam até o momento que eles vão dormir. E que precisa ser gerado cultura, lazer, entretenimento, educação, afeto, tudo junto. E é diferente uma dinâmica dessa de segunda a sexta de uma dinâmica de final de semana. Fala assim, não, mas eu sei como meu filho funciona o dia inteiro. Eu passo o final de semana inteiro com ele, mas é diferente. O final de semana ele tem uma outra ideia, ele tem uma outra conotação. As pessoas, ninguém acorda no mesma vibração e direcionamento de segunda a sexta que acorda pro final de semana. As pessoas se preparam pro final de semana, né? A dinâmica das crianças também é outra, então é diferente. E esse convívio, como os círculos de apoio não estão sendo tão demandados, eu tenho notado muitas coisas, assim, que às vezes eu paro para me perguntar, eu falo assim, como que as pessoas não perceberam isso, né? Como que elas não se deram conta disso? E eu parei de fazer esse tipo de constatação, esse tipo de julgamento, porque na verdade a minha realidade é outra. Então eu percebi que eu estava fazendo esse tipo de julgamento porque eu trabalho de casa, né? Eu trabalho de casa e eu cuido dos meus sobrinhos. Tenho 2 sobrinhos aqui. A Ana Clara com 7 e o Henrico com 4. Os 2. E eu trabalho de casa, então assim, eu faço tudo em casa, eles almoçam comigo, eles acordam comigo, eles brincam comigo. A hora que eu preciso fazer alguma coisa específica do meu trabalho é que eles ficam mais com a minha mãe e com o meu pai, e aí eu venho e faço as minhas coisas. Mas eu tenho uma realidade diferente da maioria, porque a maioria das pessoas trabalha fora. Então quando eu me dei conta de tudo isso, eu falei, eu não posso fazer esse julgamento, porque a minha realidade é uma exceção, e de fato é. E eu observei muito antes de tomar a decisão de trazer esse tema para o canal, porque justamente por isso, porque existem realidades e realidades. Porém, existem alguns pontos em comum que eu acho válido trazer aqui para a gente refletir sobre isso, sobre esse círculo de apoio. E eu não vou entrar aqui no mérito da minha realidade, como eu falei, é uma realidade que é exceção. E eu também não vou... hoje eu, Giovana, né, sou demandada num círculo de apoio junto com os meus pais para cuidar dos meus sobrinhos enquanto a minha irmã trabalha. Eu não vou entrar nesse sentido aqui porque gera uma exposição dos meus pais, dos meus sobrinhos e da minha irmã, então eu não vou entrar nesse mérito. Mas falando nos círculos de apoio em geral, né, a importância de tudo isso que eu comentei agora, de perceber as relações, de sentir as relações. Eu tenho notado muita dificuldade dos pais
e também da própria escola, dos professores, com relação ao homeschool em casa. Repito mais uma vez, não é uma realidade, o que eu estou falando aqui não é uma realidade padrão. Eu tenho visto pela mídia a realidade das escolas públicas, a dificuldade que os alunos estão na rede pública de fazer o homeschool. Então, todas as minhas inferências aqui, todos os meus comentários são de uma experiência que eu tenho de escola particular, que é onde estudam os meus sobrinhos, e que é da maioria das pessoas que eu conheço. Mas eu sei que são realidades diferentes, tá? Eu não tô aqui dizendo que uma realidade é melhor e outra é pior. Não é isso. Mas diante de tudo isso, dessa realidade, eu tenho notado uma dificuldade das escolas e dos pais para trabalhar com as crianças com o homeschool. Seja nos recursos, né, que são exigidos nesse momento, os recursos para videoconferência, os recursos tecnológicos, seja nos recursos, posso dizer, psicopedagógicos? Eu acho que sim, né, dos recursos que os próprios professores têm em sala de aula. Por mais que você tenha um professor dando uma aula ali, você precisa ter um suporte para o seu filho consciente, para que ele absorva o conteúdo, para que ele fixe o conteúdo, porque não basta jogar uma criança na frente de um computador e esperar que ela tenha concentração e atenção como se ela estivesse numa sala de aula, porque ela não está numa sala de aula. E eu tenho visto muita dificuldade dos pais e da escola nesse sentido, porque os professores estão tendo a preocupação de passar o conteúdo da melhor maneira possível, com todos os recursos possíveis, mas muitas vezes os professores esquecem também que não estão numa sala de aula. Então isso tem gerado assim, conflitos imensos, e nenhum lado, nenhum outro está conseguindo apresentar quais são as dificuldades. Porque uma coisa é falar, eu não tenho celular, eu não tenho como imprimir um negócio em casa, eu não tenho computador. Outra coisa é falar assim, meu Deus, ele assistiu a aula, ele precisa fazer a lição e ele não consegue. Entende? Então eu tô sentindo bastante falta de comunicação nisso. O que eu sinto com relação aos círculos de apoio, não vou, acho que da questão do homeschool eu acho que é nesse sentido, mas os círculos de apoio hoje é um troço muito complicado. E como eu falei, mais uma vez eu quero deixar bem claro que eu não vou entrar no mérito da minha experiência. Qualquer referência que eu tenha aqui não quer dizer que faça parte da minha experiência em particular com a minha irmã. São experiências que eu tenho relatadas, pessoas que me procuraram, inclusive, nesses últimos dias, nessas últimas semanas que eu anunciei o tema, que relataram como são os seus círculos de apoio, pessoas que demandam e pessoas que são demandadas. Então eu quero deixar bem claro, todas as referências que eu faço aqui não podem não ter nada a ver com a minha experiência em particular. Tá? Então não pensem que eu estou falando aqui, fazendo referências para minha irmã ou para os meus sobrinhos. Enfim, eu hoje na posição de demandada, não vou também levantar a bandeira aqui e falar que só os demandados têm voz, só os demandados têm espaço. Os demandantes também são pessoas que precisam de muito cuidado e muito carinho. A realidade, é o que eu falo, o que eu passo aqui são realidades que não são regras, tá? Mas uma realidade que eu percebo de pessoas que necessitam de círculos de apoio, geralmente, a maioria, tá? Isso deixa bem claro que não são todos. A maioria são mulheres que são mães solo. Ou seja, eu não gosto de usar a expressão mãe solteira, eu acho muito vulgar. Mães solo são as mães que são separadas, divorciadas, ou então que tiveram seus filhos sozinhas. E que precisam trabalhar, precisam trazer uma renda para dentro de casa para sustentar ela e a criança. E não tem com quem deixar o seu filho. Algumas vezes, na maioria das vezes, são com os avós, com os tios, com os primos. Em algumas exceções, né? Alguns casos são com amigos que podem ficar, são com vizinhos. E às vezes numa creche o dia inteiro. A creche, se eu não me engano, tem uma limitação de idade, né? E algumas vezes em escola em período integral, mas creche em período integral não são a maioria. A maioria ainda conta com o apoio dos avós e dos tios.
eu vi e ouvi muito dos dois lados e me entristece algumas coisas, porque a referência que eu fiz do comentário, né, que a escola e os pais acho que não estão conseguindo se entrosar direito, e eu percebo muito isso nos círculos de apoio com as relações familiares. Muitas vezes não há uma comunicação clara entre os dois. Então vou dar um exemplo. Uma mãe, para não dizer que é uma mãe solo, mas assim, ainda que seja uma mãe solo, um casal precisa deixar o seu filho com os avós para honrar os seus compromissos e trabalhar. A criança fica com os avós metade do dia, outra metade do período ela vai para a escola, os avós buscam na escola, ou os avós ou os tios, enfim. E a dinâmica que ocorre com essa criança e o demandado no círculo de apoio, ela não é simplesmente você dar um banho, alimentar a criança, trocar e levar para a escola e buscar da escola. Vai muito mais. A relação com os avós é muito delicada nesse sentido, eu acho, porque avô e avó é avô e avó, né? Então, assim, o que eu percebo muito é que o que a criança não faz em casa, tipo, o que ela não come o chocolate toda hora, com o avô e a avó ela vai comer. Então, eu percebo que tem essas questões dos limites, os limites dos pais com os avós, esses limites já não existem mais. Não tô dizendo que não tem limite, tá? Alguns limites. A criança se sente mais confortável de fazer as coisas que ela tem algumas imposições de alguns limites em casa, ela prefere fazer com os avós. E aí, eu percebi também por parte de quem demanda, né, o círculo de apoio, ou seja, os pais ou as mães solo, que parece que não há uma compreensão do outro lado, dos demandados, né? Então, assim, eu preciso que eles fiquem com o meu filho ou os meus filhos. Eu preciso que eles entendam que eu não tenho tempo para ficar tratando de coisas por telefone no meu trabalho, ou então que eu chego do meu trabalho muito cansado e eu preciso que ele esteja pronto, eu preciso que ele esteja alimentado, eu preciso que a lição dele esteja feita. Ao mesmo tempo, do outro lado, os avós, os tios ou os responsáveis do círculo de apoio, eu preciso que os pais me deem condições para que essa criança seja cuidada por mim. E essa criança é entregue para mim, assim, cuide, faça. E eu tenho que me virar. Então ele vai pedir, eu não vou dar. Precisa fazer isso, eu não vou fazer. Eu vou ter que pedir autorização. E não existe uma comunhão nessa comunicação, né? E é muito complicado. Eu sinto, especialmente pelas mães solo, né, que é uma carga muito pesada carregada por elas, de criar uma criança sozinha, né, sem um companheiro ou sem uma companheira ao lado. E esse processo do círculo de apoio é muito mais pesado quando você não tem uma companhia ao seu lado para poder criar o seu filho. E as expectativas que são geradas dos dois lados da relação, quando há uma questão de uma mãe solo, é muito grande. Então, quem faz o apoio tem uma expectativa muito grande e a demandante também tem, a mãe solo também tem uma expectativa muito grande. E é complicado a gente não chegar num consenso. Então, um outro exemplo que eu posso dar, específico agora de mãe solo. Uma mãe que engravidou com pouca idade, no auge da juventude, entrando para uma fase adulta, engravidou. Uma gravidez não planejada. Ela não vai ficar com o pai da criança, ela vai criar a criança sozinha e ela passa então a contar com o círculo de apoio da família. Aí, esta mãe é nova, né? Ela não vai ter mais a mesma vida social que ela tinha antes. Ela agora tem uma responsabilidade diante da criança que ela gerou. E ela tem o anseio de continuar vivendo tudo aquilo que vai do desejo do coração dela com a idade que ela tem,
Então ela quer sair, ela quer ter a vida social dela ativa, ela quer recuperar a vida dela afetiva. E isso vão em cargas pequenas que vão se acumulando, Se ela não der vazão, a probabilidade dela entrar num processo depressivo é muito grande. E aí você fala, como que você pega um círculo de apoio com uma mãe solo nesse cenário que eu passei e vai falar, não, eu não vou te ajudar. Ou não, você vai mudar a sua vida a partir de agora, você não vai ter vida social. Se você tiver a sua vida afetiva, você vai ter que ver quando você não estiver com seu filho. É muito complicado. Então, eu acho que precisa, neste cenário, eu acho que precisa de uma compreensão muito grande por parte da família para perceber essa mãe como mulher, né, que busca os seus anseios, que busca a sua vida social, que busca recuperar a sua vida afetiva, mas precisa ficar muito claro que as coisas não vão ser mais como eram antes. E eu acho que isso é o que gera hoje em dia o maior problema com relação ao círculo de apoio. Pelo menos é o que eu recebi em grande parte das mensagens que me passaram. Então, a mãe ou o pai que estão com a criança, né, que estão sozinhos com a criança e demandam um círculo de apoio. Ah, mas eu preciso sair, eu preciso ver meus amigos, eu preciso ir pro bar, eu preciso ir pra balada, eu tenho encontro marcado, não é ambiente para eles, não tem como levar, fica com eles. Ou então bota a criança para dormir, pega o carro e sai. E aí a criança acorda no meio da noite chamando o pai e a mãe e corre pro círculo de apoio, né? E aí você fala, como vai fazer? Este processo de consciência que eu tô passando até agora, que precisa ter da família nesse sentido de ser compreensivo, também precisa ter do lado da demandante, que não há... aí que tá, né? A gente falar de questões de regras é complicado. Eu não tô aqui pra cagar regra pra ninguém. Mas você não pode considerar que você vai ter uma vida social ativa como uma pessoa sem um filho do que como uma pessoa com um filho. Então você não vai pra praia numa sexta-feira e volta no domingo se você tem um filho, se você não pode levar ele. Desculpa, gente, é o ventilador. Aliás, quem não sabe do meu ventilador, eu coloquei já no meu vídeo de apresentação. Provavelmente esse barulhinho que vocês estão ouvindo no fundo, ó. E eu sou uma pessoa muito calorenta, eu preciso de vento, eu preciso de frio. E aí, às vezes, eu vou tossir aqui pra vocês, tá bom? Desculpa. Enfim, uma pessoa que tem um filho, aí que tu vai falar, a Giovana tá cagando regra. A Giovana tá falando como que mãe tem que agir. Não. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, quando você tem um círculo de apoio que está prestando esse favor pra você, porque ninguém tá fazendo nada obrigado, né? A não ser que você pague uma escola, que você pague uma babá, que você pague uma creche, tudo em período integral, aí sim, a pessoa tá fazendo uma prestação de serviço pra você. Agora, um círculo de apoio nas relações familiares, ninguém tá fazendo apoio nenhum. As pessoas não estão fazendo a favor nenhum, estão fazendo apoio. O que eu falei? Eu me confundi, gente. Não, as pessoas não estão prestando um serviço, elas estão fazendo um favor, elas estão prestando um apoio. Pronto, ficou mais claro. Daí eu fui prestar atenção na ring light aqui, eu me perdi. Então, se você não tiver como subsidiar a sua vida social com os seus filhos, vai ficar muito complicado, porque você começa a onerar o círculo de apoio de um encargo que já não é mais dele. Então, se o seu círculo de apoio, ele fica com os seus filhos durante o dia, porque você vai trabalhar, e aí, de segunda a sexta-feira, aí chega no final de semana, você quer viajar, e você não quer estar com seus filhos, ou não é ambiente para os seus filhos, aí precisa repensar também. Porque precisa, da mesma maneira que a demandante ou o demandante precisa, principalmente se eles se tornam pais muito novos, né? Precisa ter a vida social ativa, precisa recuperar a tua vida afetiva, o círculo de apoio também tem toda uma vida rolando. Não vive em função só dos filhos, só do apoio que eles estão fazendo. Só dos netos ou dos filhos da amiga ou dos filhos da prima, seja lá quem for o círculo de apoio. Eles têm uma vida que rola junto, em paralelo
a este apoio que é feito. Então, não é uma prestação de serviço que você paga e fala assim, não, vai ficar de tal hora, tal dia, porque eu tô pagando. Não é isso. Há uma vida por trás disso. Agora eu vou falar de um detalhe meu, tá? Agora eu vou abrir. Eu falei que eu não ia falar, mas assim, é um detalhe que eu não acho tão prejudicial, no sentido de exposição. Eu trabalho de casa. Eu cuido da Ana Clara e do Henrico. Eu consigo conciliar o meu trabalho durante o dia, de segunda a sexta-feira com eles aqui. Mas o período que eu fico mais tranquila é a partir das 6 horas da tarde, que é quando a minha irmã chega. Então é a hora que eu consigo ver melhor meus e-mails, meu WhatsApp. Fora isso, todas as outras questões que eu já consegui resolver durante o dia, eu vou intercalando eles com os meus pais, e aí, mas a maioria do tempo que fica com eles sou eu. Agora, se a partir das 18 horas eu não dedicasse esse tempo pra mim, eu iria ficar integralmente porque a minha irmã não pode ficar com eles? Porque a minha irmã quer ir viajar? Eu também tenho a minha vida. Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha profissão, eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho tudo isso para dar vazão também. E eu não sou mãe das crianças. É esse o intuito que eu quero trazer com relação aos círculos de apoio. Eu acho que a gente precisa se perceber mais, jogar mais limpo, sabe? Não adianta você chegar, trazer o seu filho para o círculo de apoio e falar assim, olha, ele não pode comer chocolate antes do almoço, porque senão ele não almoça, ou então se ele for comer Nutella, ele vai ter dor de barriga, não dá Nutella pra ele. E aí vai lá, o círculo de apoio vai lá e dá a Nutella, dá o chocolate. Aí a criança não passa mal, isso vai ser à tarde, vamos supor, é à tarde. Aí o pai e a mãe vem buscar, chega à noite, a criança morre de dor de barriga em casa. Ah, eu dei porque ele tava com vontade, só um pouquinho não vai fazer mal. Não, as limitações que são colocadas pelo demandante precisam ser respeitadas. O processo de educação do demandante precisa ser respeitado, ao mesmo tempo que o demandado precisa ter delimitado e completamente clara qual é a atuação deles. Não adianta você jogar e falar assim, cuida que é você que vai dar conta aí, que se vire com a escola, se vire com o lazer, porque foi o que eu falei, não adianta, não é só uma questão de dar banho, não é só uma questão de entretenimento, você precisa dar banho e educação, quer dizer, tem entretenimento, tem lazer, tem afetividade, isso faz parte do processo de educação. Então assim, o demandante não pode pisar na bola, o demandado também não. E eu percebo que não há uma clareza nesse sentido na comunicação. Não há um direcionamento nesse sentido. Simplesmente coloca, então, se é avô, se é avó, se é tio, eu confio e eles vão fazer o melhor. Mas, às vezes, os demandados podem nem saber por onde começar. Ao mesmo tempo que os demandados ficam esperando do demandante, e o demandante também não se dá conta que ele precisa falar, porque simplesmente não foi manifestado pelo círculo de apoio. Então eu acho que isso precisa ficar muito claro, essa questão dessa comunicação, precisa ter muito bom senso de ambos os lados. Então se você tem uma relação com o círculo de apoio, e aí mais uma vez eu falo, independente de ser teu pai e tua mãe que cuidam do teu filho, do tio, da tia, do primo, da prima, da amiga, da vizinha, de qualquer pessoa. Se você tem um círculo de apoio que você precisa, que tá te ajudando nesse sentido, que vai ficar com a criança das 8 às 5, inventar um outro compromisso após esse horário para manter coisas que não são de primeira necessidade é algo muito complicado. Então assim, vou dar outro exemplo. Resolvi fazer academia. Eu tenho um filho que precisa do meu círculo de apoio. E aí esse meu filho vai ficar com os meus pais. Vai ficar com a avó, vai. Eu tenho um filho que vai ficar com a avó. Eu trabalho das 8 às 5. Às 5h30, 6 horas eu chego em casa. E eu resolvo fazer academia. E aí eu vou chegar em casa depois só 9 horas da noite. Que aí é o período que a criança tem para tomar banho e dormir, ela já vai ter que ter jantado, feito lição e tudo mais. Aí eu pergunto para você, é justo?
olhe nos meus olhos. É justo isso com o círculo de apoio? Por que eu falo isso? Aqui, agora eu tenho que falar de uma maneira generalizada, porque eu não sei quem vai assistir esse vídeo, não sei se é daqui, se é daqui de São Paulo, se é de fora, mas aqui em São Paulo a dinâmica é um troço muito louco, né, pra você, a sua dinâmica de trabalho, né, tudo se faz correndo aqui em São Paulo, né, você vai trabalhar correndo, você volta do trabalho correndo, você almoça correndo, você faz tudo correndo. E a maioria das pessoas aqui, pelo menos as pessoas que eu conheço, eu mesma já fiz isso, na época que eu era de ambiente corporativo, eu fazia academia na hora do meu almoço. Almoçava, fazia academia. E várias outras pessoas fazem isso. Aí você fala pra mim, não, a demandante não tem o direito de cuidar da saúde física dela, de continuar, de buscar uma autoestima, de buscar uma saúde, a saúde física que eu falei, mas ela não tem o direito de fazer academia? Lógico que tem. Mas peraí, e o bom senso com o círculo de apoio que está o dia inteiro, de segunda a sexta-feira, com o filho em casa? Então vamos lá, eu sou a demandante, a minha filha vai ficar com a minha mãe, com a avó. Aí eu resolvo fazer academia, eu chego 9 horas, cansada, porque eu trabalhei que nem uma louca, aí eu fui malhar que nem uma louca, aí eu tô cansada, eu tô com fome, eu quero tomar banho e dormir. Eu não quero saber se tem problema pra eu resolver. São mais de 9 horas da noite. Ela tem que estar alimentada, ela tem que estar limpa, ela tem que estar pronta pra ficar comigo. Onde entra o bom senso nisso? Até onde o círculo de apoio tem obrigatoriedade nesse sentido? Ai, Giovana, você tá sendo radical. Não pode ser assim, precisa ter uma flexibilidade. Tudo bem, tem que ter uma flexibilidade. Uma coisa são situações esporádicas, uma vez ou outra. Olha, eu tenho um compromisso ali depois do meu trabalho, eu preciso ir, é um happy hour. Olha, tem isso, tem aquilo. Agora, gente, toda semana, todo dia, você fazer isso com o seu círculo de apoio é um desrespeito. É um desrespeito com as pessoas que têm vida seguindo em paralelo à sua e do seu filho. Não é justo. Então, eu acho que precisa de um pouco de empatia, e eu falo isso do demandante como eu falo do demandado também. Tá? É a pessoa que você se compromete e você tá limitada com horário, você tá limitada com um monte de coisa, e o demandado fala assim, não, só vai poder ser assim no horário que eu tiver, que eu puder, e se quiser vai ser assim. Isso é péssimo pelo demandado, isso é péssimo. Não que o demandado tenha que mobilizar a vida dele, adaptar a vida dele pro demandante, mas, gente, é uma pessoa que tá pedindo ajuda. Então precisa ter bom senso de ambos os lados. Não basta só um lado ter bom senso, sabe? Então, essa questão, esse exemplo que eu usei da academia, eu acho que é um exemplo que dá para ilustrar bem, assim, sabe? Academia você pode fazer na hora do seu almoço, até mesmo porque não há preocupação de estar com seu filho, não há preocupação de saber como foi o dia do seu filho, de cuidar do seu filho. Ou você não quer saber? Aí, se você não quer saber, você precisa entrar num acordo com o círculo de apoio e falar assim, ó, não. Então, a guarda é sua, passa aí, eu vou tocar a minha vida do jeito que eu quiser. Eu não tenho interesse de cuidar da criança, de criar criança. É outra história, sabe? Agora, quando você precisa, e você precisa estabelecer o teu vínculo com a criança precisa lembrar que você é mãe, que você é pai, e já fica difícil esse vínculo quando você tá por muito tempo fora, com o círculo de apoio te ajudando, você dá uma dessas, você desrespeita a criança, você não prioriza os interesses da criança, você desrespeita o círculo de apoio. Enfim, é um exemplo. Eu acho que esse da academia foi o que eu consegui de ilustrar, assim, pra ficar mais didático, assim, nesse sentido, sabe? Então precisa ter uma compreensão de ambos, dos dois pontos, dos dois lados da relação. Precisa ter muito respeito, precisa ter uma conversa muito esclarecedora, muito direta, muito objetiva, com definição de limites, mas principalmente respeito pela vida do demandante e do demandado. Respeito à individualidade de cada um, respeito à rotina de cada um. Se não acontecer isso, todos os problemas que eu recebi essas últimas semanas, por mensagem nas minhas redes sociais, e que eu vejo todos os dias,
de todos os círculos de apoio que eu conheço, esses problemas vão continuar acontecendo. Porque não tem bom senso, porque não tem empatia, porque não tem a percepção de que todos somos diferentes, de que temos rotinas distintas, que limites precisam ser impostos e respeitados, que cada um tem o seu papel, que há uma questão de responsabilidade que não pode ser onerada ao círculo de apoio em demasia. Então, assim, você precisa do apoio, você está buscando apoio e acontece alguma coisa excepcional que seja prejudicial, precisa entender as limitações do círculo de apoio também. Não estou tirando a responsabilidade do círculo de apoio, tá? Mas a responsabilidade, ela se origina no demandante quando ela escolhe o círculo de apoio. Se ela escolheu alguém, ou se ela escolheu uma escola para período integral, ou uma creche, ou a pessoa que ela escolha pro círculo de apoio, já é uma escolha de responsabilidade, porque foi gerado o sentimento de confiança. Então, não basta só a confiança. É preciso ter a percepção, é preciso entender a individualidade das coisas. É preciso a gente se perceber nesse processo todo. Então, eu espero que... Caramba, já vai para quase 40 minutos de vídeo. Eu falei que eu gosto de falar, não falei? Eu espero que vocês entendam essas reflexões que eu trago aqui. Eu espero que some na vida de vocês, principalmente para quem precisa desses círculos de apoio, para quem é demandante, para quem é demandado. São dois polos aí que precisam, são dois pontos, né, da relação, dois extremos da relação que precisam de muito carinho, muita atenção, mas essencialmente muito respeito. Respeitem o círculo de apoio. Respeitem a individualidade e a caminhada dos demandantes. Respeito. Eu costumo dizer que onde não há respeito, não sobra mais nada. Isso em qualquer relacionamento. Um relacionamento profissional, pessoal, afetivo, qualquer relacionamento. Onde não há respeito, não sobra mais nada. E é isso, eu poderia falar aqui mais um tempão sobre círculos de apoio. Se você gostou desse vídeo, se você se identificou com a minha energia, com os meus propósitos aqui de gerar acolhimento e identidade nesse canal pra gente tratar sobre esses temas, especialmente de relações familiares, dê um curtir aí no vídeo, se inscreva aí no canal, ative as notificações no sininho quando você colocar lá. Do lado do ponto Giovana, inscrever-se, tem um sininho. Você clicando nesse sininho, quando você tiver com o celular, eu postar um vídeo, ele vai falar assim, a Giovana postou um vídeo, olha lá. Ai, já pensou? Que legal você tá. Você vai virar um assinante meu de graça. Não é maravilhoso? Conteúdo pra você. E se eu me organizar bonitinho, eu pretendo fazer vídeo toda semana. Mas é que ainda não sei como funciona isso aqui, pra você ver, eu tô olhando pra cá ainda, mas eu preciso treinar pra olhar pra cá direitinho. Esse é o meu primeiro vídeo. E é isso, gente. Dá um joinha aí, compartilhe com seus amigos. Este é um vídeo para ser assistido em família, no sofá da sala. Conecte o seu computador ou celular à televisão. Ou então conecte seu celular numa caixinha de som e bote para todo mundo ouvir. Eu chutei o tripé de novo, meu Deus do céu. É isso aí, é um vídeo para assistir em família. Se você tem círculos de apoio, precisa deles, ou você faz parte desse círculo de apoio, compartilhe com seu coleguinha, compartilhe com seu papai, a sua mamãe. Se eu falar papai e mamãe vai parecer que é um vídeo pra menores. Isso não é um vídeo pra menores de idade. Então vamos retomar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o seu círculo de apoio. Se você é demandante, se você é demandado e se você se identificou com a minha energia. Eu sou Giovana Gabriela, este é o Ponto Giovana. Seja bem-vindo ao meu canal e até a próxima. Um beijo, tchau!